A Bíblia traz diversas narrativas que servem como representação para questões que até hoje vivenciamos. Não faltam exemplos de personagens negros no livro sagrado, como, por exemplo, a rainha de Sabá, Moisés e o próprio Cristo, como muitos acreditam. No entanto, um mito em específico foi utilizado, segundo os historiadores, como uma justificativa para práticas racistas. Afinal, Jesus era negro? E se formos além da Bíblia? O Antigo Testamento conta que após o dilúvio, Deus procurou Noé para selar uma aliança. Nesse encontro, Deus deixa claro a Noé que a destruição iria cessar e todos os que saíssem da famosa arca, tanto os humanos quanto os animais, estariam destinados a repovoar a terra. De acordo com alguns historiadores, a história de Noé, no entanto, foi subtraída intencionalmente e utilizada por parte de setores da sociedade que detinham o poder como uma forma de justificar e perpetuar o racismo e a escravidão. Na narrativa bíblica, Noé tinha 3 filhos: Jafé, Sem e Cã. Esse último era pai de Canaã, que era neto de Noé. Depois que o dilúvio acabou, Noé pôde, enfim, se dedicar a uma rotina mais, digamos, pacata. Ele se tornou lavrador e plantou um vinhedo. Conforme diz a Bíblia, um dia Noé estava bebendo vinho e embriagou-se e achou-se nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Tiveram virados os seus rostos e não viram a nudez. Quando o patriarca acordou, ele ficou surpreso ao descobrir que seu próprio filho o tinha visto nu, uma situação que era considerada inaceitável. Furioso, ele decidiu então amaldiçoar o neto, Canaã, tornando-o um servo. Maldito seja Canaã, servo dos servos, será de seus irmãos. Disse Noé. De acordo com o texto bíblico, durante o processo de repovoação do planeta, Jafé e seus descendentes teriam originado os europeus, germânicos e arianos. Sem teria dado origem aos povos semitas, enquanto os povos da Ásia Oriental descenderiam de Cã. Mas Canaã, o neto amaldiçoado pelo avô, seria o pai dos etíopes, sudaneses, ganeses e ameríndios. Dessa forma, os africanos seriam descendentes de Cã e Canaã. Segundo um texto do historiador Iran Roeder, que é doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o destino dos herdeiros de Noé seria um ponto importante para entender como a narrativa bíblica foi utilizada por europeus e por alguns ramos do cristianismo como uma justificativa para a escravidão. Quando as rotas das grandes navegações se estabeleceram, dando-se em direção, para efeito de comércio, das terras que, segundo a Bíblia, haviam sido povoadas pelos descendentes de Cã, os amaldiçoados. Nesse sentido, eram povos que poderiam e deveriam ser subjugados, segundo o entendimento no texto sagrado, afirma Roeder. O estudo é citado na reportagem do jornalista Leandro Machado, da BBC News Brasil, que também traz no texto a fala do historiador André Chevitarrez, que é professor do Instituto de História da UFRJ. Segundo André, o mito de Cã foi utilizado para retratar a África como a personificação do mal, por causa da origem, entre aspas, amaldiçoada.
de sua população. Isso tudo considerando a interpretação do mito bíblico, é claro. O continente passou a ser marcado como demoníaco, amaldiçoado por Deus e formado por pessoas mergulhadas no pecado. O uso simbólico desse mito inunda a cabeça das pessoas sem que elas se deem conta. Essa imagem é utilizada até hoje, explica o professor da UFRJ. Portanto, não é de se espantar que esse mito tenha ajudado a ilustrar o projeto racista de embranquecimento da população brasileira, que ocorreu especialmente depois da assinatura da Lei Áurea, em 1888. Nesse período, tivemos a chegada de imigrantes europeus que substituíram a mão de obra escrava. Essa conjuntura reverberou inclusive nas artes. Uma das pinturas mais famosas da época é A Redenção de Can, do pintor espanhol Modesto Brocos, que chegou a viver aqui no nosso país durante algumas décadas. O quadro mostra uma mulher idosa, negra, retinta, que ergue as mãos para os céus, com um gesto que se assemelha a um agradecimento. Ao lado dela, vemos uma mulher jovem, de pele mais clara, que seria, muito provavelmente, a filha da idosa. A jovem segura um bebê branco no colo. À direita está um homem também branco, que seria o marido e o pai da criança. Ele olha para o filho com um sentimento de admiração. Contudo, uma das interpretações relacionadas à tela revela uma concepção racista por trás da representação. Em uma entrevista concedida ao Nexo Jornal, em 2018, a historiadora e antropóloga Tatiana Lotierzo, autora do livro Contornos do Invisível, Racismo e Estética na Pintura Brasileira, 1850-1840, avalia que as personagens da pintura representam as 3 gerações necessárias que supostamente tornariam o Brasil um país branco. E nessa análise que ela apresenta, a redenção de Can, na verdade, seria uma proposta que relacionaria o embranquecimento populacional à extinção de pessoas negras. O tema, como se pode ver, é bastante sensível, né? Entretanto, falar sobre o assunto pode ser uma estratégia eficiente no combate ao racismo. Vale lembrar ainda que a Bíblia apresenta ao longo de suas páginas diversos personagens negros. Talvez o mais conhecido dentre esses personagens seja o próprio Jesus. Costumeiramente, a imagem que nos vem à mente quando pensamos em Cristo é a de um homem branco, loiro, de olhos azuis. É essa imagem que nos é transmitida desde que somos crianças em todos os lugares nos quais somos inseridos, principalmente no contexto social que compreende os países ocidentais nos quais existe um predomínio do cristianismo. No cinema, a imagem do Cristo branco também foi fortemente explorada nos filmes. Para termos uma ideia dessa influência, basta lembrarmos do filme Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, no qual Jesus é interpretado pelo ator Jim Caviezel. Todavia, a despeito dessa visão eurocêntrica, diversos historiadores de várias partes do mundo argumentam que, na verdade, Jesus Cristo seria um judeu do Oriente Médio e teria a pele escura. Nesse sentido, chama a atenção a escassez de menções às características físicas dele, Jesus, fora o que narram os evangelhos canônicos. Um texto escrito por Juan Arias para o El País e publicado pela revista Veja, esclarece que o avanço científico revolucionou a percepção acerca da aparência física de Jesus, que, na verdade, teria a pele escura e cabelos crespos. O texto pontua ainda que a igreja nunca representou Jesus como negro, porque no inconsciente sobrevive a ideia da superioridade dos brancos sobre os negros. Nesse caso, características como pele branca, olhos azuis e cabelos loiros estariam associadas à pureza e à bondade, enquanto que no polo oposto, qualidades como pele escura, olhos escuros e cabelos crespos seriam associadas a conceitos negativos, como maldade e inferioridade. A partir dessas questões fica claro o peso que as representações têm no imaginário coletivo,
e quanto é necessário combater o racismo. E, independentemente de qualquer coisa, o que fica para todos nós são as lições de caridade e perdão e o exemplo de justiça e amor deixados por Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.